Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos realizar as atividades do livro Aprender Sempre. Vamos dar início na página 53. Aula 3. A ler para compreender. O que vamos aprender? Nesta aula você vai ler 3 campanhas publicitárias e entender melhor quais recursos são usados nesse tipo de texto para atingir sua finalidade. Faça a leitura das campanhas abaixo. Aqui temos 3 campanhas, que foi dividido entre texto 1, texto 2 e texto 3. A professora vai fazer algumas observações aqui com vocês, para vocês responderem a atividade da página 54. Então, vamos lá. Texto 1, está escrito assim, campanha vacinação. Aqui, então, no primeiro texto, temos uma frase bem curtinha, que só apenas está escrito campanha vacinação. E o restante é apenas imagens. No centro temos um personagem, que é o símbolo, da vacinação, que é o Gotinha. E em volta tem algumas pessoas. Temos, então, um médico, temos um menininho, uma vovozinha, uma menininha, uma enfermeira, uma mulher e uma criancinha, um nenenzinho. Então, aqui a gente vai fazer a observação, tá bom? Deste texto. E qual que é a finalidade, será? Para que está chamando? Qual é a finalidade desse texto, desta publicação? Para que ele está chamando? Em que momento vocês observam esse tipo de imagem? Vocês já viram esse tipo de imagem em algum lugar? Então, pense, qual é a finalidade dele? E para quem que é a campanha? A campanha de vacinação é para quais pessoas de quais cidades? Vocês conseguem identificar isso? Através do que vocês conseguem identificar a faixa etária das pessoas que devem ser vacinados? Agora vamos discutir sobre o texto 2. O texto 2 está escrito assim: só tem um lugar seguro para crianças dentro de um carro. 2 pontos, a cadeirinha. Então, aqui temos frases, Um pouquinho mais uma frase um pouquinho mais comprida, comparando com o texto 1. Mas ele tem algumas coisas que é diferente. E o que? Ele tem mais frases e menos imagens, que imagem a gente só tem da cadeirinha. Temos um fundo amarelo, Uma cor que destaca a letra preta, porque faz um contraste ali, chama atenção, vibra, para chamar atenção, uma cor forte e viva. Então, qualquer um que bate o olho já automaticamente faz a leitura ali mentalmente do que está escrito. E vamos observar a frase. Só tem um lugar seguro para as crianças dentro de um carro. Dentro dessa frase, quais palavras estão em destaque, estão maiores? Vocês conseguem identificar? E por que vocês acham que essa palavra está maior que as outras? Lugar seguro para as crianças. O foco, então, desta publicação, desta campanha, é focado exatamente na segurança das crianças. A gente vê, ontem mesmo a gente viu sobre o uso do celular durante o volante, tem campanhas para utilizar cinto de segurança, mas esta campanha especificamente, ela é o uso da cadeirinha para as crianças. Então, ela deixa claro que o momento mais seguro para uma criança dentro de um carro é quando ela está dentro da cadeirinha, preso na cadeirinha, tá bom? Então, é uma propaganda ali que está chamando a atenção dos responsáveis pelas crianças para utilizar a cadeirinha. Agora, vamos falar do texto 3. O texto 3, temos uma imagem com fundo verde e em volta está escrito assim: para a educação melhorar, todos devem participar. Mobilização social pela educação. Vocês concordam com essa frase? Que para a educação melhorar, todos devem participar? Na opinião de vocês, quem deve participar da educação? Quem faz parte da melhoria da educação? Vocês conseguem imaginar? Tem muitas pessoas envolvidas. Tem os professores, coordenadores, direção, tem o pessoal da secretaria, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, o pessoal da cozinha. Tem a família, os pais, tem a criança que estuda, tem os políticos,
tem a comunidade. Então, para a educação melhorar, é um trabalho conjunto, é uma união que todos devem estar dentro, tá bom? Participando ativamente. Então, quando a gente fala que para a educação melhorar, deve ter participação de todos? Sim, deve ter participação de todos, tá? E no centro temos 3 crianças lendo livros. Como é a expressão facial dessas crianças? Elas estão felizes? Elas estão tristes? Elas estão tranquilas, calmas? Elas estão agitadas? O que vocês conseguem observar através da expressão dessas crianças? O que vocês acham que tem a ver a cor do fundo da imagem? O verde, o que o verde transmite? O verde transmite harmonia, tranquilidade, crescimento, sabedoria. Vocês acham que as cores utilizadas nesta propaganda tem algo relacionado com a expressão das crianças, o sentimento das crianças? E aí, o que vocês pensam sobre isso? Agora que a professora fez esses questionamentos, essas pontuações, vocês vão responder a página 54. 2. Após a leitura, reflita com seu grupo e sua professora sobre as perguntas. Aqui temos a pergunta A, B e C. A questão A é a pergunta sobre o texto 1, a B sobre o texto 2 e a C sobre o texto 3. E todas essas discussões, essas perguntas, vocês vão responder na questão 3, tá bom? De ser escrito após a reflexão e o compartilhamento de ideias, registre as conclusões da turma. Então, vamos por etapa. Vocês vão colocar A, B e C tudo na 3, tá bom? Mas dividindo. Então, vamos lá. Questão A. Qual é a mensagem transmitida pela imagem no texto 1? A imagem do texto 1, a primeira imagem da página 53. Qual que é a mensagem que eles querem transmitir? É possível identificar quais pessoas serão vacinadas? O que faz você pensar, o que faz você ter ideia de quais pessoas serão vacinadas? O que tem lá naquela imagem, naquela propaganda que vocês conseguem identificar isso? Vocês vão responder na A, tá bom? A resposta vocês vão colocar na 3. B. Quais palavras estão em destaque no texto 2? Lembrando que o texto 2 é sobre o uso da cadeirinha. Quais palavras estão destacadas lá naquela propaganda? Por que essas letras estão maiores? Por que vocês acham que as letras que estão em destaque estão maiores? Qual que é a finalidade de colocar uma letra maior que a outra dentro de uma propaganda? A cor do fundo sugere algo ao leitor? O que vocês acham? Vocês acham que a cor tem a ver com a atenção, para convencer o leitor a fazer uma leitura rápida? Qual que vocês acham que é a finalidade da cor da propaganda? Que no caso da cadeirinha é o amarelo. Essa questão B, vocês também vão colocar a resposta aqui abaixo, tá bom? Nas linhas. E a questão C. Quantas cores diferentes foram usadas para escrever no texto 3? Lembrando que do texto 3 é sobre a educação. Quantas cores diferentes foram utilizadas para o texto? E qual é a relação dessas cores com a campanha? O que a cor tem a ver com a campanha da educação? O que vocês acham? Observe a expressão das crianças desenhadas e pense na relação entre elas e o objetivo da mensagem. Então, nós falando sobre a expressão das crianças. O que vocês acham que a expressão das crianças, como as crianças estão lá naquele desenho, tem a ver com a imagem, com a cor da mensagem, com a cor da propaganda, da última propaganda do texto 3. Então, vocês vão organizar todas essas respostas na questão 3, tá bom? Página 55, aula 4. Entendendo o sentido das campanhas. O que vamos aprender? Nesta aula você irá ler algumas campanhas de conscientização e pensar sobre o que elas têm de parecidas e o que elas são diferentes. Vocês sabem o que é conscientização? O que vocês se imaginam ao ouvir a palavra conscientização? O que vocês entendem? O que vocês sabem? Pensem um pouquinho aí nessa palavra, antes da gente iniciar a leitura das imagens. 1. Leia as campanhas e converse com seus colegas sobre as mensagens que elas carregam em suas palavras escritas, imagens e cores.
Então, agora a professora vai fazer a leitura, tá bom? Dessas 4 imagens, dessas 4 campanhas. E vamos discutir o que elas têm em comum, o que elas têm de diferente, qual que é a mensagem que elas querem transmitir. Então, vamos lá. A primeira imagem, que é essa laranjinha aqui. Está escrito: saco é um saco. Recuse, reduza e reutilize. Saco é um saco. O que vocês entendem por essa palavra saco é um saco? A primeira palavra saco está se referindo à própria sacolinha. A sacolinha. E a segunda palavrinha saco está se referindo a uma expressão, um sentimento, tá? Não tem como a gente falar assim, nossa, que saco! Ai, que saco! Quando a gente está irritado com algo, quando algo incomoda ou quando algo é desagradável. Então, esse último saco está se referindo a esse tipo de expressão, tá bom? Saco é um saco. Então, quer dizer sobre a questão do uso da sacolinha, tá? Que é algo desagradável, que pode, né, reduzir o uso dela, recusar a sacolinha ou reutilizar em casos que a gente não tem outra opção a não ser aceitar, tá bom? Por que eu utilizo essa expressão saco, né, de coisa chata? Porque o excesso da sacolinha traz muitos prejuízos ao meio ambiente. Então, o acúmulo de sacolinha no planeta é prejudicial à nossa saúde, ao meio ambiente, aos animais, à natureza, tá? Então, está referindo a algo chato, algo desagradável para o planeta. Segunda imagem, que é esse azulzinho. Semana do Meio Ambiente. O Ministério Público em Defesa do Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado, 5 e 7 de junho de 2019. E aqui temos um fundo azul com o planeta, com o desenho da natureza. E aqui está falando uma propaganda, tá bom? Da Semana de Conscientização do Meio Ambiente. Sobre a semana, que fará uma palestra, né, sobre a conscientização e o uso sustentável dos nossos recursos naturais. A próxima imagem é a mesma imagem que visualizamos ontem, na atividade, né, de ontem, onde tem um planeta dentro de uma sacolinha plástica. Está escrito assim: vamos tirar o planeta do sufoco. Use embalagens reutilizáveis. Então, aqui está falando novamente do uso das embalagens, das sacolinhas que não são sustentáveis, tá? Então, aqui está falando que a gente pode trocar por uma sacolinha reutilizável, por uma cesta de feira, por um carrinho de feira, uma cesta, caixa de papelão. Então, fala aqui sobre utilizar outros meios, outras embalagens pelo bem do meio ambiente. A última imagem está escrito assim: consumo consciente. Um pouco menos para você é muito mais para o planeta. Então aqui fala, né, também sobre o uso da sacolinha. Vocês podem observar que tem 3 pessoas que estão segurando uma sacola plástica, uma embalagem de plástico. E aqui eles falam consumo consciente, o uso consciente da sacolinha plástica. E que o que às vezes a gente pode estar evitando, o que é menos pra gente, é muito para o planeta. Então, só o fato de a gente utilizar uma embalagem reutilizável, em vez de utilizar uma sacolinha plástica, o planeta sai ganhando bastante com isso. E é uma atitude mínima pra gente. Tá? Então, é referente a isso, as propagandas. Agora vamos pensar, qual é a mensagem que elas têm em comum? Vocês conseguem imaginar do que elas estão falando, sobre o que elas querem conscientizar as pessoas? Na página 56, do que tratam em comum essas campanhas? O que essas campanhas têm em comum? Qual é a conscientização? Qual que é a mensagem principal que elas querem trazer para o leitor? O que vocês acham? O que elas têm em comum? Sobre o que elas querem tanto falar? Na B, você se sentiu convencido a fazer alguma coisa diferente depois da discussão sobre os textos? Comente. Então, ao fazer a leitura de todas essas propagandas, né, falando do meio ambiente, da preservação, da conservação, da conscientização, vocês se sentiram tocados? Poxa, eu tenho que fazer algo diferente para mudar a situação do planeta, para cuidar do planeta, do meio ambiente. O que vocês sentiram? Vocês vão comentar aqui na questão B.
tá bom? Dúvida, chama a professora que eu vou estar auxiliando vocês. Muito obrigada pela atenção, pela dedicação, pelo esforço. Aguardo a devolutiva de vocês. Beijos, crianças, e até amanhã.